Olá, detetives, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar trabalhando com a lição 15 e o título é A Arma Coletiva. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando está em Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 30. E o mistério da nossa lição é esse, tá? Olha lá. Qual é a arma que só funciona quando os cristãos estão juntos? Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós entregamos essa aula diante do Senhor e que o Espírito Santo complete no coração de cada um, Senhor. Abençoe todos os lares representados por esses alunos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor meu Pai, especialmente a vida, o ar que nós estamos respirando, Senhor meu Pai, o alimento de cada dia e por nos livrar do mal. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, esse texto, ele fala sobre a conversão de Paulo. Então, a primeira pista, ela fala assim, a arma funciona quando o corpo está junto. O que quer dizer isso? Quer dizer aquela passagem da conversão de Paulo. Então, Paulo, ele se chamava Saulo, né, que era um nome hebreu, e Paulo porque era romano. Então, ele tinha o nome anterior hebreu Saulo, mas ele perseguia os cristãos. E quando ele se converteu lá no caminho de Damasco, o nome dele ele mudou para Paulo. Era um nome romano e ele então substituiu seu nome, né, de Saulo para Paulo. E ali ele quis começar ele iniciou uma nova vida. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo como único suficiente Salvador, a gente muda de vida. A nossa vida agora está à disposição de Deus para agradá-lo. E nós não somos mais donos de nós mesmos, mas sim o Senhor Jesus é dono. Então, Paulo, que era perseguidor, agora ele é perseguido por causa do Evangelho. Paulo, né, que antes era Saulo, e ele queria pegar os cristãos, levá-los presos, porque ele acreditava que o que os cristãos pregavam era falso. Agora Paulo estava pregando o Evangelho e se tornou um maior evangelista da pregação do Evangelho, né, da história. Porque ele pregou para os gentios, aqueles que não eram da linhagem, que nasceram judeus, como para os judeus. E como foi essa conversão? Então, nesses versículos, né, do capítulo 9, conta a história da conversão de Paulo. Então, vamos ver a conversa de Paulo com Jesus, que então era Saulo. Ele só se tornou Paulo depois quando ele começou a pregar o Evangelho e depois da sua conversão. Até então ele era Saulo. Então Saulo sai, né, à busca dos cristãos, porque ele era perseguidor dos cristãos. E no meio do caminho para Damasco, onde ele estava indo buscar os cristãos para prendê-los, o Senhor então vem como uma luz forte e aquela luz derruba Paulo do cavalo, onde ele estava junto com os soldados. Ele cai e vem a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Saulo fala, ele vê Jesus, ele escuta e vê. E os homens que estavam em volta? Escuta só, mas não vê. Quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele ficou tremendo e aflito, Saulo, e disse, Senhor, que queres que eu faça? E aí então Jesus fala, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém falar. E aí então os homens, ele some, né? E os homens levantam Paulo
E só que ele não estava enxergando, tinha como escamas nos olhos. E aí ele é levado para o endereço dentro lá de Damasco, da cidade de Damasco. E nesta hora o Senhor vai lá e conversa com Ananias. Enquanto Saulo está dentro de uma casa lá em Damasco, né, orando, Saulo começou a orar, conversar com Deus, né? O Senhor então escutou a oração de Saulo, né? De Paulo agora. E aí então ele manda Ananias lá. E Ananias era um cristão e ele ficou com medo de ir. Porque ele sabia que Paulo ele tinha uma fama de perseguidor. Então ele falou assim, Senhor, se eu for lá, ele vai me prender, vai prender os cristãos que estão falando de Jesus. E aí então o Senhor falou assim, não, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Está escrito lá em Atos 9:15 esse versículo. E aí então Ananias foi. E aí Ananias chegou lá, onde estava, no endereço onde o Senhor mandou, e quando ele chegou lá, ele já foi chamando, né, Paulo de irmão, impôs as mãos nele e ele então, as escamas dos olhos caíram e ele voltou a enxergar. Depois disso, ele não voltou mais para de onde ele tinha saído, da cidade de onde ele tinha saído. Ele simplesmente, de lá, ele era uma nova criatura e queria uma nova vida para ele, agora junto com os cristãos. Então foi uma conversão genuína o que aconteceu. Ele teve um encontro com Jesus naquele caminho para Damasco. E aí então o que Ananias fez? Ananias levou ele junto aos discípulos, junto às pessoas cristãs, para aprender, para que Paulo aprendesse do Senhor. E aí então, o que aconteceu lá? E todos os que ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, o que aconteceu? Saulo, ele teve dificuldades, tanto lá no meio dos discípulos, no meio do povo de Deus, que já pregava a palavra de Deus, que já andava com Jesus, depois da morte de Jesus, já falava sobre o caminho, a verdade e a vida, que só é mente com Jesus. Ele teve essa dificuldade de mostrar que ele era uma nova criatura, como também quando ele começou a pregar para os judeus, e os judeus falaram, espera aí, não era esse aí que perseguiu os cristãos, agora ele está falando a mesma coisa que os cristãos falavam? Ele está pregando a mesma coisa? Espera aí, nós estamos confusos nisso. Mas o que aconteceu? Quando ele contou os testemunhos, né? E Ananias ajudou ele nessa hora de contar para os irmãos o testemunho que tinha acontecido com ele lá no caminho de Damasco. Ele foi acolhido pelos irmãos. Então, nessa hora a gente pensa, quando as pessoas entram na nossa igreja, são novos convertidos, às vezes eles trazem um testemunho, um testemunho difícil da gente falar assim, meu Deus, ele era tão ruim, mas será realmente que ele, né, se converteu? Então, aonde que nós vamos ver, né? Onde nós vamos ver se realmente a pessoa se converteu ou não? Nós temos que dar uma prova de confiança para essa pessoa. Então, nós vamos ver pelas atitudes dela, se realmente ela quer, né, agradar o Senhor, se realmente ela se arrependeu. E nós, como cristãos, nós temos que dar exemplo, né, de que nós somos realmente cristãos. Porque se a gente não der exemplo de que a gente é realmente cristão, o que vai acontecer com aquele recém-convertido? Não, peraí, esse daí fala, mas não faz.
o que ele fala. A palavra de Deus diz que tem que ser assim, mas a pessoa está dentro da igreja e fora da igreja ele age diferente, só age bonitinho dentro da igreja. Então, tá errado. Então, a gente tem que rever isso dentro da gente. Porque conversão é nova criatura, é mudança de hábitos e costumes que desagradavam a Deus. É pecados confessados e deixados. Certo? Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo fez isso. Eu não vou mais perseguir cristão, não, porque agora eu já sou um cristão. Então, eu vou pregar o evangelho por onde quer que eu vá. Por onde quer que o Senhor me mandar. E ali, então, os cristãos, eles acolheram e ali eles viram, então, a transformação de Paulo, que Paulo não ia mais capturá-los, que não ia fazer mais mal para eles, e que realmente da boca de Paulo saía o verdadeiro evangelho. E ele testemunhava do que Jesus tinha feito na vida dele, lá a caminho de Damasco, né? Que o próprio Jesus falou com ele e apareceu para ele. Isso daí já era, assim, né? Um testemunho maravilhoso para a conversão de muita gente. E o que aconteceu? Os líderes religiosos ficaram sabendo disso. Olha lá, o que aconteceu? Virou casaca, né? Ah lá, ele era um dos nossos, agora é contra nós? Vamos prender Paulo e matá-lo. E assim, o que eles fizeram? Mandaram ter ordens, né? Para fechar as portas de Damasco para prender Paulo. Só que aí, os irmãos se reuniram como comunhão, né? Comunhão uns ajudar os outros. E ali eles pegaram, colocaram Paulo dentro do cesto e desceram Paulo pelos muros de Damasco. E ali Paulo, ele saiu, foi embora, né, para Jerusalém, acompanhado de alguns irmãos. Porque quando ele chegasse lá em Jerusalém, ele também, né, ele teria que falar para os irmãos ali, né, o que tinha acontecido, porque todo mundo tinha medo de Paulo. Paulo tinha uma fama, assim, de perseguidor de cristão. E tinha espalhado, assim, que nem pólvora, né? E aí, então, o que aconteceu? Nem a rede social, né? Espalha, assim, ó. Aí, o que aconteceu? Quando Paulo chegou em Jerusalém, nós vamos ver, então, a segunda pista, né? A arma funciona quando o grupo, um ajuda o outro. Onde está? No capítulo 9 de Atos, no versículo 20 e 30. Então, o que aconteceu quando ele chegou em Jerusalém? Mesma coisa. Imagina. Ó, Paulo é perseguidor de cristãos. Eu tenho medo. E aí, quem é que vai levantar a favor de Paulo? Lá no meio dos discípulos, dos irmãos em Cristo? Barnabé. Então, o Senhor levanta Barnabé e Barnabé, então, traz Paulo e fala, não, gente, ele realmente é um cristão. Ele se tornou um cristão, ele se converteu. A gente vive pregando, né? Gente, agora tá aí, ó. Olha, o milagre aconteceu com o maior perseguidor de cristão. Ele se tornou agora um de nós. E a gente não acredita no milagre? É um milagre aí, né? Então, às vezes, acontece isso com a gente também. A gente ora. Aí, quando acontece o milagre, a gente... será que aconteceu mesmo? Né? Vocês se lembram de Pedro? Quando Pedro estava na prisão? E ali os irmãos se reuniram na casa, né, de um irmão lá para orar. Ali era comunhão, eles estavam orando. Então, assim, era uma arma, né, coletiva, onde eles estavam reunidos ali naquela casa, orando e pedindo a libertação de Pedro. E aí, quando o Senhor ouviu a oração daquele grupo de irmãos em comunhão, orando, e aí mandou um anjo, né, para abrir a porta da prisão e tirar Pedro de lá. E quando Pedro chegou e bateu na porta, a menininha saiu de lá para atender a porta e falou assim, olha, Pedro está aí na porta. Ninguém acreditou. Peraí, não estava orando pelo milagre? Deus não foi lá e salvou Pedro da prisão? E agora Pedro estava na porta e ninguém acreditava no milagre. Então, às vezes, né, o que aconteceu com Paulo foi isso. As pessoas pregavam sobre a conversão, sobre ser uma nova criatura. Aconteceu com o maior perseguidor dos cristãos
e eles não acreditavam. Olha só, né? Será que está acontecendo isso com a gente também? A gente ora, aí chega o milagre, a gente, ai, mas será, né? Fica aquela dúvida. Então, a gente tem que pedir a Deus, né? Perdão, porque é falta de fé, né? E acreditar que tudo pode acontecer, porque para Deus não tem impossível. E aí, então, Paulo, ele se torna, né? Quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, a gente se torna da família de Deus, né? Então, nós temos duas famílias. Temos a família biológica, onde você nasceu, onde você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. E a família, né, de Deus, que é a família espiritual, onde os irmãos vão estar em comunhão. A arma coletiva seria a comunhão, onde os irmãos vão estar orando um pelo outro, ajudando um outro, aconselhando um outro, né? Apoiando um outro. Então, a comunhão é muito importante na igreja. Na igreja não pode ter divisão, né? Ah, olha, não, eu vou para cá, não, eu vou para lá. Não, isso aí enfraquece a igreja. E numa casa também não pode ter divisão, porque senão enfraquece a família, tá certo? Então nós temos que ter um senso comum, nós temos que ter um objetivo comum e seguir ele, certo? E para se tornar forte, tanto a igreja quanto a família. Eu vou ler para vocês uma parte aqui, que eu queria aqui. Uma comunidade relacional pode ajudar no crescimento quantitativo da igreja. Nossos relacionamentos uns com os outros são também uma forma de testemunharmos Cristo. As pessoas verão a Deus quando o revelamos por meio de nossas ações de amor um para com os outros. O mundo conhece a Jesus não apenas pela mensagem falada, mas pelo comportamento dos cristãos. Então, nós temos que dar muito exemplo, tá? E como que você pode ter comunhão com a igreja hoje, no isolamento, na quarentena? Uma sugestão é você ter o seu grupo de oração, né? Você pega lá no WhatsApp, pega o telefone dos seus amiguinhos, né? Coloca ali os amiguinhos cristãos, porque a gente confessa o mesmo Deus, a gente sabe que a Bíblia é o nosso manual, né, de vida, e a gente não pode ter julgo desigual, né? Então, pega lá dos seus coleguinhas da igreja, tal, pega o telefone, e ali você vai, né? Vocês vão orando pelo outro, falando bom dia. Se alguém tiver desanimado, triste, ou se estiver tendo alguma necessidade, você vai estar orando, né? Você vai estar ajudando, você vai estar apoiando, encorajando. Se ele tiver alguma dificuldade na lição, se você souber mais que ele, você pode ajudar pelo WhatsApp, dando dicas de como ele chega a determinado resultado. Gente, isso é comunhão. Outra coisa, roupas velhas que você não usa mais, não rasgada, mas assim, sapatinhos que já não quer mais, você separa. Aí quando passar na igreja, você deixa lá, ou se você souber de algum lugar que está para entregar roupas, né, usadas, né, de bom estado, tá bom? Ou alimento, você pode fazer isso, né? Porque o Senhor Jesus diz o quê? Que quando você fizer para um pequenininho, um que está nu, ou um que está com fome, você estará fazendo para ele. Então, mesmo você na quarentena, mesmo você no isolamento social, você pode sim, né, estar em comunhão com os irmãos da igreja, ajudando, orando, levando mantimento para quem precisa, agasalho para quem precisa, tá certo? Colaborando com a igreja, né? Mesmo você dentro da sua casa, porque hoje a gente sabe que tem até os jovens passando os jovens da igreja, eles passam em frente da casa das pessoas, né, dos irmãos, e lá eles podem pegar os alimentos, as roupas, né? Eu tô sabendo só de alimento, não sei de roupa, né?
mas falou que parece que a campanha do agasalho vai começar começou já na nossa igreja. Então, pode ser que também eles possam pegar também roupas para levar. Então, assim, é tua parte você fazer para estar em comunhão com o irmão. Quando eu chegar no culto, né, os cultos que tem online na igreja também, senta com reverência no seu sofá, sabe? Evita comer, evita conversar, dá atenção. Se você souber de algum cântico que é ali, um hino, né? Você canta junto, louva o Senhor. Na hora da oração, abaixa a cabeça, tenta pegar no horário certo dos cultos. Isso também é comunhão com os irmãos, tá bom? Então, vocês vão ter que decifrar o mistério, que eu já falei várias vezes a palavra, tá? Então, qual é a arma que funciona somente quando os irmãos estão juntos? Tá bom? Então, é isso, a nossa aula terminou. Tchau, boa semana para vocês. Em nome de Jesus.